Seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Falando de Cidade. Seja muito bem-vindo você também que chegou aqui pela primeira vez a partir do título do vídeo de hoje. 6 provas que você sempre usou a laje H8, aquela laje mais comum, aquela laje mais fininha, mais barata que tem no mercado, da forma errada. E se você ficar até o final do vídeo, você vai ver que este vídeo de hoje traz pontos que você precisa para aplicar aí na sua obra que está sendo construída, que está sendo preparada para fazer a sua laje, ou mesmo aquela laje pronta que você já tem e quer fazer o uso desta laje como uma laje piso, quer construir em cima, quer fazer um sobrado, não é mesmo? E é a partir deste momento que eu já vou para o primeiro ponto que você precisa prestar atenção aí, que com certeza você já considerou a laje H8 de forma errada, de forma errônea. E o primeiro ponto, a primeira prova, é o tipo de edificação, o tipo de construção. É uma casa térrea ou é um sobrado? Ou é aquela casa que você usa como casa térrea, mas a parte de cima desta casa, a laje cobertura desta casa, é utilizada como uma laje, um salão de festas, uma área de lazer, uma área que você pensa muitas vezes em até colocar uma piscina. Sim, e é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O tipo de edificação está intimamente ligado ao tipo de laje que você vai utilizar. Se você vai utilizar a laje H8, o que você precisa levar em consideração? Você precisa levar em consideração que se é um sobrado, com vãos aí de 3 metros, com vãos de 3,5 metros, com vãos de 4 metros, ou mesmo até os 3 metros de distância, né, o vão, que é a distância de uma parede até a outra, que vai apoiar da ponta de uma vigota, a ponta de uma treliça em uma viga de uma parede e a outra ponta da treliça lá na outra parede, na viga da outra parede. Isto é um vão. Estes vãos livres para serem utilizados como laje de piso, como laje que você vai pisar em cima, se utilizar a laje H8, você vai precisar fazer um reforço. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre reforço de laje, mas tem um vídeo completo na área de membros. Você que é membro aí do clube de canais do canal Falando de Cidade, se ainda não é e quiser, se tiver a vontade de se inscrever, assina aqui embaixo o canal, ó, clique em membros. Se você já é inscrito, se você não é inscrito, clique no se inscrever para você ter mais vídeos como este. E você vai ver, você que é membro, que tem aí vídeo completo, mas completo, falando sobre como reforçar uma laje H8 para utilização como laje piso. E por falar em reforçar a laje H8, nós vamos para o segundo ponto, a segunda prova de que você utilizou de forma errada a laje H8, aquela laje mais fininha. São as cargas suportadas. Nós temos que entender o seguinte: quando nós consideramos um vão de laje de 2 metros a 3 metros, aquele espaço entre um cômodo e outro de 2 até 3 metros, uma laje H8 vai suportar aí por metro quadrado de área, por cada metro quadrado, cerca de 150 quilos. Estou pensando aqui na laje H8 sem nenhum reforço. Quando você tem os reforços nesta laje H8, já muda a situação. Esta laje continua com a espessura de H8, mas ela tem um reforço na armadura, que deve ser feito lá naquela parte de baixo da vigota, na parte de baixo, não aquela ferragem passada na parte de cima. Mas muitas vezes as pessoas não consideram as cargas. E por que as cargas são importantes de serem consideradas? Porque se uma laje com um vão entre 2 e 3 metros suporta 150 quilos de carga para cada metro quadrado, o que você precisa considerar? Quando você aumenta este vão, você passa este vão de 3 metros para 3,5 metros, para 4 metros, essa capacidade de carga para a mesma laje vai diminuir. Então você precisa levar em conta isso. Se o seu vão aí partiu de 3 metros, com certeza nem para a laje forro, para aquela laje que vai suportar um telhado, a laje H8 vai suportar, sem executar a adição de ferragem, a adição de aço na treliça dessa laje, na treliça, na parte inferior dessa treliça. A outra prova de que você
sempre utilizou a laje H8 de forma errônea. A terceira prova é a capa de concreto. Já ouvi pessoas falando para mim, olha, eu coloquei uma capa de concreto de 7 centímetros na minha laje H8, então ela ficou reforçada. O que acontece com a utilização de uma capa de concreto acima do normal, acima do que é permitido? A utilização de uma capa de concreto de 7 centímetros em uma laje H8 vai trazer uma sobrecarga na sua laje. Isso não vai trazer reforço. O que você precisa fazer é que com que a parte de baixo desta laje suporte esta capa de concreto de 7 centímetros. Por exemplo, a laje H12, ela tem uma ferragem mais grossa. Sabe aquela treliça que tem 2 ferros na parte de baixo, um ferro na parte de cima e vai formando vários triângulos na lateral? Aquela treliça, quando ela é H12, aqueles 2 ferros na parte inferior é mais resistente. Então não adianta você aumentar a capa de concreto em uma laje H8 sem aumentar o tipo de treliça. Para isso você teria que trazer aí uma treliça pesada, uma treliça com ferro mais grosso, mais espesso, uma maior quantidade de aço. O que você tem que colocar de capa de concreto em uma laje H8 é de 3 a 5 centímetros, exagerando aí 5 centímetros. Não ultrapasse disso. Outro ponto que nós vamos observar, que também é uma prova que muitas vezes você não utilizou a laje H8 da forma correta, o quarto ponto é a armadura de distribuição. Muitas pessoas pensam que reforçou a laje porque utilizou aquela tela pop, ou porque pegou várias barras de ferro e distribuiu em um sentido na laje e depois distribuiu cruzando essa ferragem sobre a laje. Isto você fez uma armadura de distribuição, porque o reforço para a laje, como eu já falei aqui algumas vezes neste próprio vídeo, tem que vir na treliça, tem que vir na parte de baixo desta laje. E quando você usa a malha pop, você está fazendo uma armadura de distribuição que serve para quê? Sabe quando você tem a laje e tem aqueles vários pontos de trilhos e entre um trilho e outro tem as lajotas? Ali são pequenas lajes. A sua laje é formada por pequenas lajes. Esta malha pop que você põe na parte de cima serve para unir uma parte desta placa de laje com a outra, e assim não vem fazer com que a sua laje fique rachando. Galera, este é o vídeo que nós estamos trazendo um pouco do que é um reforço na laje H8 aqui para você. E eu gosto sempre de falar para você que o meu WhatsApp está aqui na descrição deste vídeo. Você pode tirar uma dúvida rápida comigo, completamente gratuita, eu não vou cobrar. Você pode contratar também um projeto, contratar uma assessoria, e lembrando também que você que é membro do canal Falando de Cidade tem primazia aí, tem prioridade de resposta nos comentários, prioridade de resposta no WhatsApp. Tem os níveis lá, você escolhe qual que você vai assinar e sabe, chegou comigo aqui também, qualquer um dos níveis de assinatura do canal Falando de Cidade tem 20% de desconto na assessoria ou no projeto aqui com Ed Vieira Arquiteto. Continuamos então para o quinto ponto que prova que você utilizou de forma errada a armadura aí na sua laje H8. É a armadura negativa. Muitas pessoas passam várias barras de ferro sobre a laje, pensando que aquilo é a armadura negativa. A armadura negativa, ela tem uma função de trazer um reforço em um ponto que está frágil naquela laje. Eu não vou explicar aqui a forma teórica de como isso funciona, mas de forma simples para você saber onde você coloca a armadura negativa, ela tem que ser colocada de forma no mesmo sentido da sua vigota, do trilho da sua vigota. E onde comumente vai esta armadura negativa? Ela vai naquele ponto onde você tem um cômodo de um lado, cômodo do outro, uma parede que divide no meio, e muitas vezes você traz uma laje, uma vigota até aquele cômodo e tem aquela viga, aí você vem no outro cômodo e traz a vigota até sobre aquela viga. Faz o seguinte, vai ficar ali como se fosse uma emenda de laje. Naquele ponto é colocada uma ferragem, emendando um trilho no outro, passando 1 metro para o lado, 1 metro para o outro. Coloca-se várias barras deste aço ao longo da sua laje, fazendo esta emenda. Isso é uma ferragem negativa. A outra ferragem negativa é colocada nos balanços de laje, lá na ponta da sua laje, porque vai ter uma carga puxando a ferragem que está na parte superior. Então isto faz com que a sua laje tenha uma armadura negativa. E o sexto ponto que prova que você
utilizou sempre a laje H8 de forma errada, é o reforço estrutural. Muita gente, como eu já estou falando aqui no vídeo desde o início, utiliza a armadura, a ferragem, o aço de forma errônea. Coloca várias barras de ferro na parte superior pensando que está reforçando. Este sexto ponto, na verdade, é uma reunião de todos os pontos que eu citei até aqui. A utilização do reforço estrutural deve ser colocado na parte de baixo da vigota. Tem que ser feito um cálculo, tem que se entender qual que é o vão, qual que é a carga que vai sobre esta laje, como as cargas vão atuar nesta laje, para você colocar um reforço estrutural sempre na parte inferior da treliça, na parte inferior aí do seu trilho. Então, galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei 6 provas que você sempre usou a laje H8 da forma errada. Vem com o Ed falando de cidade.